Pois é, na verdade essa semana de jornalismo elas foram decorrência de uma demanda que eu senti nos alunos e dos professores, que a gente vivia muito aqui trabalhando com a rotina, aulas regulares, trabalhos laboratoriais, pesquisa, mas não tinha muito diálogo externo. Então eu resolvi propor aos meus colegas do departamento organizar uma semana de reflexão, sobre parar tudo que a gente estava fazendo, passar uma semana discutindo um tema. Então fizemos uma sondagem no departamento e achamos que naquela ocasião o tema mais interessante era imprensa sensacionalista. Discutia-se muito essa coisa dos jornais populares, dos jornais que espremiam sai sangue, dos jornais combativos, então resolvemos discutir imprensa sensacionalista. Foi um sucesso essa semana. Conseguimos trazer aqui pessoas de grande importância, algumas na ocasião não eram muito importantes. Uma delas, eu trouxe aqui um frei chamado Frei Evaristo. O Frei Evaristo, na verdade, se tornou depois Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo. Ele participou a semana inteira aqui, e várias outras pessoas importantes, Alberto Dines, Talma de Oliveira, e vários outros estiveram aqui. Então vem a segunda semana, que essa foi a mais difícil. A primeira foi em 69, a segunda foi em 70. Em 70 os alunos resolveram então propor o tema censura e liberdade de imprensa. O governo militar havia decretado a censura de livros. Nós queríamos discutir isso aqui. Então eu já fiquei com o pé atrás, mas em suma, solidário com os alunos, então eu aprovei o tema e mandei um pedido para a direção da escola. O diretor, na ocasião, que era o professor Antônio Guimarães Sérgio, me chamou e disse: olha, você percebe bem em que cama você está, de vara você está deitando? Eu digo: olha, se é uma decisão departamental, eu não vou tomar medida nenhuma para coibir. Ele também resolveu lavar as mãos e mandou para a reitoria. Aí a reitoria, havia boatos que a reitoria iria vetar a semana. Os estudantes ficaram polvorosos aí, em pé de guerra. Eu, então, astuciosamente, mandei um telegrama ao ministro da Justiça, que era Alfredo Luzait, convidando para ele vir abrir a semana e explicar por que ele havia assinado aquele decreto. Ele me mandou um telegrama formal dizendo: agradeço o convite, etc., mas não posso ir, tenho compromisso com a diário e desejo sucesso. Aí quando veio a reitoria vetando o evento, eu disse para o diretor: engraçado, o reitor veta, mas o ministro não vetou. Aí criou-se aquele impasse, ele levou para o reitor e disse: não, então, diante disso eu autorizo. Mas autorizou, na verdade, não digo de má vontade, mas com o pé atrás. Então foi até nesse auditório que nós realizamos o evento. Me lembro que tinha mais gente dedicada aos órgãos de segurança do que alunos, porque naquela ocasião também muita gente não queria se expor. Foi uma semana memorável, onde tivemos uma das pessoas mais interessantes daquela semana, foi Lídia Fagundes Telles. Lídia participou da semana inteira, esteve aqui, debateu, e várias outras pessoas. Então, no momento que fazíamos esse evento, ele chegou ao seu ápice em 1972, vou fazer agora 20 anos, então 40 anos, né? 40 anos. E nós realizamos aqui um evento que teve 1000 pessoas participando. Era a 4ª semana de estudo de jornalismo. Vieram estudantes do Brasil inteiro, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Foi um sucesso. Só que nessa semana, então, elas começaram a ser vigiadas, as semanas que nós fazíamos aqui. Cada semana era um atropelo, porque havia tentativa de vetar, de fazer. E nós mantínhamos a atividade de comum acordo entre alunos, professores e funcionários. Então, nessa 4ª semana, tivemos 1000 alunos aqui, então foi quando começaram então, as perseguições. Eu fui processado logo depois, não pela semana, mas por uma aula que eu havia dado aqui em 1968, chamada Técnica do LIDE. Vejam vocês, a Técnica do LIDE deu um processo. Eu fui processado pelo decreto 477 e não fui condenado
porque o ministro da Educação era quem tinha a última palavra e foi ler o processo, e ao ler o processo ele disse que não considerava que um caso como o meu fosse caso para aplicar o decreto 477 e me absolveu. Isso criou aí uma celeuma nos órgãos de segurança, no sistema, sobretudo que a reitoria tem aqui um sistema de vigilância dos professores. Então eu fui absolvido e fiquei sem clima aqui na universidade. Foi quando me aconselharam, eu havia feito meu doutoramento, o doutoramento repercutiu no país inteiro, foi notícia de todos os jornais do país, que é o primeiro doutor em jornalismo. Então eu fui aconselhado a sair do país por um tempo, senão eu iria sofrer alguma represália dos chamados órgãos de segurança. Mas ao chegar aqui, havia piorado muito a situação política, porque havia rebelião aí da linha dura contra o presidente Geisel. E vocês não ignoram que houve aquele grande episódio que um professor nosso, Vladimir Herzog, que era professor de telejornalismo, foi preso, torturado e assassinado no DOI-CODE. Então, isso era um ambiente muito difícil, e foi quando então o comandante do 2º Exército mandou uma lista para o reitor, dizendo que 10 professores têm que ser caçados aqui na USP. Então eu fui o primeiro dessa lista, fiquei então vários anos sem existir atividades aqui. Não, veja, eu era professor daquela ocasião, regente de carta, quando eu fui caçado, eu voltei como soldado raso. Ok. Me contrataram como professor assistente doutor. Olha só. Na verdade foi uma vontade enorme da burocracia com relação aos caçados. Quase ninguém teve condições de ficar aqui. Fernando Henrique não ficou, o Giannotti tentou na filosofia e não ficou muito tempo. Mas nós aqui fizemos um pacto para continuar, porque os colegas fizeram uma campanha muito grande para a nossa anistia. Então foi aí que eu voltei como assistente doutor e refiz a carreira só no final dos anos 80, 87, que eu volto ao meu posto de antes. Outra característica que a escola tinha, abria o vestibular para bacharelado em jornalismo, rádio, televisão, cinema, todas as profissões, e para o doutorado. O doutorado naquela ocasião era um doutorado, você terminava o bacharelado e entrava direto no doutorado. Você passava 5 anos preparando uma tese sob a orientação de um professor, assistia evidentemente a alguns cursos se fosse requerido. Então a primeira turma que veio trabalhar aqui em tempo integral, então foi inscrita no doutorado, e nós tivemos em 1967, que foi o início do doutorado, 5 anos para entregar as teses. Em 72, nós já estávamos todos em dezembro aqui no guichê, depositando as teses que foram defendidas logo em seguida, em 73. Então me doutorei aqui pela ECA, eu já havia feito pós-graduação, como eu expliquei para vocês, no Equador, em Quito. O local era Quito, mas na verdade os professores vinham do mundo inteiro, da Rússia, da Itália, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Espanha, etc. E então eu me inscrevi para fazer uma tese aqui sobre o desenvolvimento da imprensa no Brasil. E apresentei o meu trabalho final, intitulado Fatores Socioculturais que Retardaram a Implantação da Imprensa no Brasil, que depois foi publicado sob a forma de livro. Logo depois que eu me doutorei, eu então consegui uma bolsa de estudo da FAPESP para fazer pós-doutorado. Eu sou o primeiro pós-doutor, sou o primeiro doutor em jornalismo, primeiro pós-doutor na área de comunicação. Então eu fui para os Estados Unidos. A filosofia naquela época, você faz um doutorado aqui, já é bom você fazer um pós-doutorado fora. Eu fui para a Universidade do Wisconsin, fiquei 1 ano lá. Peregrinei por todas as universidades do meio oeste, Michigan State, Minnesota, Indiana. E passei 1 ano, e ao voltar então, eu reassumi minhas funções aqui na ECA, dando aula na pós-graduação. Mas fui surpreendido com a minha cassação. Eu fui cassado, inexplicavelmente. O reitor recebeu uma ordem do 2º Exército de que deveria cortar uma lista de professores. Daqui eu fui o primeiro a ser atingido por essa medida arbitrária. E fiquei 5 anos sem poder trabalhar na universidade pública do país. Eu só recuperei os meus direitos acadêmicos em 79 com a anistia política. Então, em 79, eu voltei para a ECA, eu e mais, eram vários professores cassados aqui, Freitas Nobre,
Thomas Farkas, Jair Gorin, Jean-Claude Bernardet. Então todos os professores estavam cassados, então voltamos e a partir de 80 eu retomei minha carreira aqui. Então eu fiz livre docência, a tese sobre gênero jornalístico na imprensa brasileira. Depois a carreira era uma carreira tortuosa, você fazia 3, 4 concursos de teses. Então depois eu fiz a professor adjunto, professor associado, finalmente fiz professor catedrático, que é hoje chamado titular. Então fui de novo fazer um pós-doutorado no exterior, em 1988, fui para a Espanha, na Universidade Complutense de Madrid, e então terminei o meu estágio, vim aqui para São Paulo, recebi uma intimação dos meus colegas que eu devia me candidatar a diretor da ECA. Eu havia sido chefe do departamento de jornalismo, desde o começo dirigi o departamento da instalação dele em 67, 68 até 74, não, na verdade até 72, que é 72, eu estava terminando a tese. Então em 89 eu me candidatei a diretor da ECA, havia uma eleição na comunidade, eu fui o primeiro votado na lista, tive votação maciça dos estudantes, dos professores, e pequena votação dos funcionários. Fiz uma gestão de 4 anos e quando terminei a minha gestão eu resolvi me aposentar. Eu havia completado 34 anos de serviço público e resolvi então também deixar a oportunidade para os jovens progredirem, porque quando a gente só sai da universidade na aposentadoria, na compulsória, na verdade você está ocupando o lugar que um jovem podia estar. Então saí daqui, fui convidado para trabalhar com Carlos Volpe na Unicamp. Eu sou cofundador do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo da Unicamp. E depois então recebi um convite da Universidade Metodista de São Paulo para dirigir a cátedra da Unesp de Comunicação ali criada. E ainda estou lá, na ativa. Então essa é a minha história, esta é a minha vida. Foi mandado para cá um diretor, Manuel Nunes Dias, que era professor de História, muito conservador, que diziam que ele era o homem do sistema aqui na ECA. E os alunos então chegaram a um ponto que não aguentavam mais a repressão e chegaram a fazer uma greve para tirá-lo do cargo. Eles ficaram 1 ano em greve, perderam o ano letivo e ele não saiu, só saiu no final da gestão dele. Então eu não me lembro dos acordos, porque eu não estava aqui, mas acompanhei tudo pelos jornais. Aqui foi, a ECA teve nos jornais 1 ano inteiro. Foi de grande repercussão. Muita repercussão. Preocupou a opinião pública toda.